O inverno de 1922 foi implacável na região da Baviera, no sul da Alemanha. A cerca de 70 quilômetros de Munique, escondida entre florestas densas de abetos e estradas de terra, batida que a neve apagava, ficava a isolada propriedade de Hinterkaifeck. Não era uma vila ou um povoado, mas sim uma única fazenda familiar, autossuficiente e orgulhosamente distante dos vizinhos mais próximos. Quem vivia ali era a família Gruber. O patriarca Andreas, de 63 anos, sua esposa Cecília, a filha viúva Victoria e os 2 netos pequenos. A fazenda era o universo deles, um mundo fechado e silencioso, onde o trabalho duro e constante ditava o ritmo dos dias. Mas no final de março daquele ano, a paz gélida de Hinterkaifeck foi quebrada por um presságio que desafiava a razão. Tudo começou de forma muito sutil, com pequenos detalhes que, isolados, pareciam apenas distrações de uma mente cansada, mas que juntos formavam o prelúdio de um verdadeiro pesadelo. Faltavam poucos dias para o fim do mês, quando Andreas Gruber caminhava pelos limites de sua propriedade, inspecionando o terreno coberto por um espesso e intocado manto branco. O vento frio cortava o rosto do velho fazendeiro enquanto ele observava a linha escura das árvores ao longe. Foi então que ele parou de repente. O que ele viu no chão o deixou paralisado. Havia marcas profundas na neve fresca. Eram, inconfundivelmente, pegadas humanas. Elas surgiam da borda da floresta escura e seguiam em uma linha reta, firme e decidida, em direção à casa principal da fazenda. Andrés franziu a testa, confuso e desconfiado. Visitas eram raras no meio do inverno, ainda mais vindas a pé daquela floresta fechada. Ele apertou os olhos e seguiu o rastro, esperando ver o caminho de volta, imaginando que fosse um caçador perdido ou um andarilho que já tivesse partido. Mas não havia nenhum caminho de volta. As pegadas vinham da floresta para a casa, mas não havia rastro algum fazendo o trajeto inverso. O sangue gelou nas veias do patriarca. A matemática da neve era simples e aterrorizante. Quem quer que tivesse saído daquela floresta escura, caminhado pela propriedade e entrado em Hinterkaifeck, ainda estava lá. O estranho nunca tinha ido embora. A partir daquele momento, uma sensação sufocante de vigilância constante começou a pairar sobre a casa. A paranoia substituiu a rotina. O assassino não estava a caminho. Ele já havia chegado. Ele já respirava o mesmo ar frio que a família, escondido e esperando pacientemente nas sombras o momento exato para atacar. A sensação de isolamento na fazenda Hinterkaifeck sempre foi uma escolha deliberada da família Gruber, mas nas semanas que antecederam a tragédia, esse isolamento transformou-se numa armadilha sufocante. Muito antes de Andreas Gruber encontrar as pegadas na neve sem caminho de volta, a velha casa já dava sinais de que abrigava algo sombrio. 6 meses antes do fatídico mês de março, a antiga empregada da família arrumou as suas bagagens às pressas e exigiu demissão imediata. Pálida e aterrorizada, ela jurou com convicção que a propriedade estava assombrada. Relatou ter ouvido vozes estranhas sussurrando nos corredores e passos pesados, arrastando-se pelo sótão à noite. A família Gruber, endurecida pela vida no campo, dispensou a mulher sem hesitar, acreditando que ela tinha enlouquecido com a solidão do vale. Mas o rigoroso inverno de 1922 provou que a velha empregada não estava louca. O que ela chamou de fantasmas era algo muito mais tangível e letal. A fazenda não estava assombrada, estava a ser invadida. Uma presença física instalou-se silenciosamente como um parasita nas entranhas da casa. Andreas começou a notar o desaparecimento inexplicável de objetos essenciais. O primeiro alerta grave foi o sumiço do molho de chaves principal. Ele procurou por todos os cantos, mas as chaves desvaneceram, garantindo ao intruso invisível acesso livre a todos os cômodos e celeiros a qualquer hora. Dias depois, veio o achado mais bizarro. Numa manhã gélida, ao entrar na cozinha silenciosa, Andreas encontrou um jornal de Munique perfeitamente dobrado sobre a mesa de madeira. Ninguém na família assinava aquele jornal e o carteiro não o entregou. A
fazenda ficava longe de qualquer rota comercial. Aquele exemplar só poderia ter sido trazido por alguém que viajou da cidade e que, de forma audaciosa, vivia confortavelmente sob o mesmo teto, lendo as notícias enquanto a família dormia. A tensão atingiu o pico poucos dias antes do massacre. Numa noite, Andréas e a sua filha viúva, Victoria, acordaram sobressaltados com o som inconfundível de passos caminhando sobre as tábuas do teto. O barulho não era de ratos ou do vento. Era o peso claro de um homem adulto andando de um lado para o outro no sótão, observando pelas frestas. Andréas, armado com uma lanterna e a sua espingarda, subiu as escadas com o coração a bater forte. Ele vasculhou cada canto sob o telhado, iluminando teias de aranha e montes de feno. Mas o sótão estava vazio. O intruso conhecia a casa melhor do que os donos, com esconderijos perfeitos onde podia desaparecer como fumo. A família Gruber estava a partilhar o seu santuário com um predador invisível, e a contagem decrescente para a noite das picaretas já tinha começado. A sexta-feira, 31 de março de 1922, amanheceu cinzenta e gélida sobre a fazenda de Hinterkaifeck. Era um dia que marcaria a chegada de uma nova integrante à propriedade, Maria Baumgartner. Maria, uma mulher simples e trabalhadora de 44 anos, chegou ao local acompanhada da sua irmã após uma longa e exaustiva caminhada desde a vila mais próxima. Ela não tinha a menor ideia de que estava caminhando diretamente para o matadouro. O desaparecimento das chaves, os passos pesados ecoando no sótão, o jornal misterioso de Munique, nenhum desses eventos macabros lhe foi confidenciado. A sua irmã despediu-se ao final da tarde, deixando Maria sozinha com a família Gruber e com a figura invisível que já os espreitava das sombras do telhado. O sol pôs-se cedo, mergulhando a fazenda numa escuridão espessa, iluminada apenas pelas fracas chamas das lanternas a óleo. O que aconteceu exatamente naquela noite chuvosa e sombria só pôde ser reconstruído através do terrível rastro de sangue deixado para trás no dia seguinte. Os peritos criminais que examinaram a cena concluíram que os assassinatos não aconteceram dentro da casa de forma caótica, nem durante um assalto comum. Foi uma execução fria, metódica e perturbadoramente organizada. O assassino não invadiu a sala de estar aos gritos. Em vez disso, ele usou a própria rotina da fazenda contra as vítimas. De alguma forma diabólica e silenciosa, ele conseguiu atrair os membros da família, um a um, para a escuridão do celeiro adjacente à casa principal. Talvez tenha soltado um dos animais para fazer barulho, ou simulado uma emergência que exigia atenção imediata na calada da noite. A primeira a sair para o celeiro frio, caminhando sobre a palha e a lama endurecida, foi provavelmente a filha viúva Victoria, seguida pelos seus pais idosos, Andréas e Cecília, e pela sua filha mais velha, a pequena Cecília de 7 anos. Quando cruzaram a pesada porta de madeira do estábulo, encontraram o seu carrasco à espreita na escuridão. A arma escolhida não foi um revólver rápido ou uma faca silenciosa. Foi uma ferramenta agrícola brutal, uma pesada picareta modificada, conhecida como enxó, pertencente ao próprio Andréas Gruber. Um a um, eles foram golpeados violentamente na cabeça e no rosto, tombando instantaneamente sobre o feno. Não houve tempo para lutar ou gritar por socorro. O assassino agiu com uma fúria assustadoramente precisa e mecânica. Em seguida, ele arrastou e empilhou os 4 cadáveres uns sobre os outros num canto do celeiro, cobrindo-os grosseiramente com palha velha e com uma porta de madeira arrancada para esconder o massacre. O silêncio da neve voltou a reinar no pátio da fazenda. Mas o pesadelo de Hinterkaifeck ainda não tinha chegado ao fim. Faltavam 2 pessoas lá dentro. Com as mãos sujas de sangue e segurando a picareta pesada e gotejante, o assassino caminhou lentamente de volta para a residência principal, usando as chaves que havia roubado dias antes.
Ele destrancou a porta da frente sem fazer o menor ruído e dirigiu-se diretamente ao quarto da recém-chegada. Maria Baumgartner estava a desfazer as suas malas simples no seu primeiro dia de trabalho quando a porta do seu quarto se abriu. O predador da noite das picaretas não poupou ninguém, preparando-se para o ato mais cruel. O fim de semana que se seguiu ao massacre em Hinterkaifeck foi marcado por um silêncio perturbador, mas também por um detalhe bizarro e repugnante. A fazenda não estava abandonada. Durante 4 dias inteiros, de sexta-feira até a manhã de terça-feira, o assassino permaneceu na propriedade. Ele não fugiu na calada da noite com as mãos sujas de sangue. Em vez disso, ele instalou-se confortavelmente na casa que havia acabado de transformar num necrotério. A fumaça continuou a sair pela chaminé, indicando que o intruso acendeu a lareira para se aquecer do frio cortante da Baviera. Ele alimentou o gado no celeiro, caminhando literalmente sobre os corpos escondidos da família Gruber. Ordenhou as vacas e até mesmo consumiu as reservas de pão e carne da despensa. Na vila vizinha, os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a acumular-se. No sábado, o carteiro notou que as correspondências deixadas no dia anterior ainda estavam intactas na janela. Na segunda-feira, a pequena Cecília não apareceu na escola, algo impensável para a rigorosa rotina da criança. Mesmo assim, no campo isolado, as pessoas costumavam respeitar a distância alheia, e ninguém foi verificar a propriedade imediatamente. O ponto de virada ocorreu na terça-feira, 4 de abril. Um mecânico chamado Albert Hoffner chegou a Hinterkaifeck para consertar um motor agrícola, um serviço que havia sido agendado por Andreas Gruber semanas antes. Hoffner passou mais de 4 horas na propriedade trabalhando. Durante todo esse tempo, não viu uma única alma humana. Apenas o cão da família, que estava amarrado e latia incessantemente, e o barulho dos animais no celeiro faziam companhia ao mecânico. Acreditando que os Gruber tinham apenas saído para a vila, ele terminou o concerto e foi embora. A notícia da visita do mecânico a uma fazenda fantasma chegou aos ouvidos de Lorenz Schlittenbauer, um vizinho da região que conhecia bem a família. Preocupado, Schlittenbauer reuniu 2 outros homens e decidiu marchar até Hinterkaifeck naquela mesma tarde. Ao chegarem à propriedade, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento frio batendo nas velhas tábuas de madeira. A casa principal estava completamente trancada por dentro. Sem resposta aos seus chamados, os 3 homens dirigiram-se ao celeiro, cujas portas rangiam entreabertas. O ar lá dentro era pesado e fétido. Enquanto vasculhavam a penumbra, os olhos de Schlittenbauer foram atraídos para um monte irregular num canto escuro, grosseiramente coberto por palha velha e uma pesada porta de madeira arrancada dos gonzos. Com a respiração ofegante, os vizinhos puxaram a porta para o lado. O que eles viram sob a palha ficaria marcado para sempre na história criminal da Alemanha. Os corpos esmagados e congelados de Andreas, Cecília, Victoria e da pequena Cecília estavam ali empilhados. A busca desesperada que se seguiu pelo interior da casa revelaria o resto da tragédia. A descoberta dos corpos no celeiro foi apenas o prelúdio de um dos maiores e mais frustrantes quebra-cabeças da história criminal europeia. A polícia de Munique, liderada pelo inspetor Georg Heingruber, foi acionada imediatamente. No entanto, quando os investigadores finalmente chegaram à remota fazenda de Hinterkaifeck, a cena do crime já estava irremediavelmente comprometida. Dezenas de curiosos, vizinhos e jornalistas locais haviam pisoteado a neve, movido objetos e destruído qualquer vestígio sutil que o assassino pudesse ter deixado para trás nos arredores da propriedade. A autópsia revelou a brutalidade fria do ataque. Todas as vítimas morreram de traumatismo craniano maciço causado por aquela única picareta modificada. Mas o detalhe mais bizarro da investigação policial ocorreu logo após as necrópsias. Numa tentativa desesperada de encontrar respostas, os investigadores decapitaram os 6 cadáveres e enviaram os crânios para videntes em Munique,
na esperança de que pudessem captar alguma visão do assassino. As cabeças perderam-se anos mais tarde, durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, e nunca retornaram aos corpos, que foram enterrados incompletos no cemitério local. O motivo do crime permanece um mistério absoluto até hoje. A teoria de roubo foi rapidamente descartada. Havia uma grande quantia de dinheiro em moedas de ouro e notas escondida nos armários, que o intruso simplesmente ignorou. Ele não queria riqueza, queria a aniquilação. Mais de 100 suspeitos foram interrogados ao longo das décadas. Vagabundos, ex-empregados e caçadores da região. Mas o suspeito mais forte sempre foi Lawrence Schlittenbauer, o próprio vizinho que liderou o grupo de busca e encontrou os corpos. Lawrence teve um relacionamento íntimo com a viúva Victoria no passado, e acreditava-se que ele fosse o pai do filho mais novo dela, Joseph, que também foi morto no berço. Durante as buscas, testemunhas notaram que Lawrence movia os cadáveres no celeiro com uma estranha familiaridade, sem demonstrar o horror paralisante que acometeu os outros homens. Além disso, ele conhecia a casa e o cão de guarda perfeitamente. Contudo, a polícia nunca conseguiu reunir provas materiais suficientes para prendê-lo. Em 1923, apenas um ano após o massacre, a fazenda de Hinterkaifeck foi demolida, apagando de vez a cena do crime. Tudo o que restou foi a terra fria e um monumento de pedra erguido perto do local. Mais de um século depois, o arquivo continua sem solução, e a verdade parece ter sido engolida pela neve e pelo tempo. Quem era o fantasma que viveu no sótão? Que tipo de mente convive com os mortos por dias, lendo jornais e alimentando o gado? O enigma de Hinterkaifeck permanece como um lembrete sombrio de que, às vezes, os verdadeiros predadores desaparecem na escuridão sem nunca deixarem rastro.